Olá, sejam bem-vindos ao Tira o Código comigo e hoje estamos aqui para falar de... Hoje vamos falar de ultrapassagem. A ultrapassagem é esta manobra tão famosa e tão utilizada. O que é a ultrapassagem, primeiro de tudo? A ultrapassagem é exatamente nós passarmos à frente de um veículo que circula no mesmo sentido do que nós. É de relevar que a ultrapassagem, por ser uma manobra mais complexa, deve-se realizar apenas quando a mesma não embaraça o trânsito. E mesmo outras manobras e qualquer comportamento que nós devemos ter deve ser sempre a favor de não embaraçar o trânsito. Agora, posso-vos dizer uma situação em que parece que é ultrapassagem, mas não é. E é a seguinte. Quando nós estamos no trânsito em vias paralelas, que eu falei no meu vídeo número 2, nós pensamos assim, uns carros estão a andar mais rápido do que os outros, por isso é que estão em diferentes vias. Bem, esse andar mais rápido não é ultrapassagem. Às vezes eles passam a maior velocidade e nós estamos numa via de menor velocidade e isso não é uma ultrapassagem. Regra geral, a ultrapassagem só se pode fazer pela esquerda e é ainda proibido fazer a ultrapassagem pela direita. E esta é a sua regra geral. Mas há 3 exceções à regra. E as exceções são: número 1. Quando nós pretendemos virar à esquerda e deixamos livre a faixa, podemos então ultrapassar mais uma vez pela direita. Terceira exceção. A terceira exceção diz respeito a outro tipo de veículos. Diz respeito aos veículos sobre carris. E estes nós podemos ultrapassar desde precauções e riscos que devemos ter, que vamos sofrer quando estivermos a realizar a manobra de ultrapassagem e que vamos ter quando a estivermos a realizar. E eles são 4. Vamos ao primeiro. A primeira é a utilização, ainda que temporária, da parte esquerda da faixa de rodagem. Afinal, durante a ultrapassagem nós estamos em sentido contrário e devemos notar nisso. A segunda ponto é o aumento da velocidade na realização da manobra. Isto porque, quando nós vamos realizar a ultrapassagem, devemos fazê-lo o mais rápido possível e este aumento de velocidade também é um fator de risco. O terceiro ponto é a alteração da trajetória no início e no fim da mesma. E o quarto ponto é a imprevisibilidade do comportamento que o condutor ultrapassado tem. Vamos agora para a parte principal do nosso vídeo, que nos fala sobre a ultrapassagem em si. Vamos primeiro falar na secção antes da ultrapassagem e depois na secção durante a ultrapassagem e por fim na secção depois da ultrapassagem. E por fim vamos finalizar o vídeo a falar das ultrapassagens que são proibidas. Vamos então para a fase antes da ultrapassagem. E antes da ultrapassagem nós devemos primeiramente certificar-nos de que não existe a sinalização contra a ultrapassagem. Em segundo lugar, devemos reparar na boa visibilidade que temos que ter. E em terceiro lugar, se a faixa de rodagem está livre. Como já tenho dito nos meus vídeos, a visão é o sentido mais importante na condução, pois 90% da informação que retiramos é relevante para a condução, tiramos-a da visão. Vamos agora avançar para o terceiro ponto de atenção antes da ultrapassagem. Temos que anotar se podemos ou não retomar a direita da faixa de rodagem em segurança e sem perigo para nenhum veículo que transite connosco nessa faixa de rodagem ou nesse troço da faixa de rodagem. Temos que verificar ainda se o veículo à frente tem ou não a intenção de ultrapassar e temos que atender às características do veículo, porque é diferente fazer uma ultrapassagem a um pesado ou um veículo longo do que fazer uma ultrapassagem a um ligeiro de passageiros. E devemos, por último, mas não menos importante, assinalar a manobra com a devida antecedência. E isto é muito importante. É importante dar a conhecer aos outros condutores da via as nossas intenções. Existe então uma regra, que é a regra de obrigação de facilitar a ultrapassagem, em que o veículo que está a ser ultrapassado deve se encostar na parte mais à direita da faixa de rodagem e não deve aumentar a velocidade. Conhecendo esta regra, vamos então passar para a fase do durante a ultrapassagem. E durante a ultrapassagem existem apenas 2 pontos de atenção. Aumentar a velocidade sem exceder os limites máximos. Lá está o tal aumento de velocidade que é um fator de risco, mas é necessário para fazer a ultrapassagem. E, no caso de estar a ultrapassar velocípedes, guardar pelo menos
1,5 metros de distância lateral. Vamos agora para a fase após a ultrapassagem. E o que é que nós devemos fazer após a ultrapassagem? Devemos certificar-nos que a distância ao carro de trás é segura para voltar para a via da direita. Ou seja, nós devemos ter a noção espacial se podemos voltar para a faixa da direita ou não, se não vamos bater no outro carro. E como segundo ponto de atenção, devemos assinalar a nossa volta para a via de trânsito da direita. Vamos agora falar das ultrapassagens proibidas. E o que é que são as ultrapassagens proibidas? São certos troços da via em que não podemos ultrapassar. E são estes os seguintes: lombas, porque têm pouca visibilidade; passagens de nível, pelo perigo que representa; antes dos cruzamentos ou entroncamentos não podemos ultrapassar; antes das passagens para peões ou velocípedes também não podemos ultrapassar; nas curvas de visibilidade reduzida também não podemos ultrapassar; quando estamos com visibilidade insuficiente, e este conceito de visibilidade insuficiente eu já expliquei aqui num dos meus vídeos, quer dizer que nós não conseguimos ver a mais de 50 metros para a frente, ou haja uma largura insuficiente da faixa de rodagem, por exemplo, não haver espaço suficiente para nós ultrapassarmos, embora seja uma via de 2 sentidos. Aí também é expressamente proibido ultrapassar. E por último, mas não menos importante, quando o veículo esteja a ultrapassar um terceiro, ou seja, se estiver a ocorrer uma ultrapassagem, nós não podemos fazer uma ultrapassagem a esse veículo que está a ultrapassar o terceiro.